Olá pessoal, meu nome é Daniel Duarte e nós vamos continuar sobre o ciclo da água no semiárido. Muita gente acha, né, que o estudo do ciclo da água no semiárido é só aquela questão da meteorologia, chuvas, se vai chover, se não vai chover, se a chuva se o ano vai ser de bom inverno, se não vai ser, mas isso é importante, claro que é importante, né? A natureza das nuvens, como é que as nuvens estão se comportando, de onde elas vêm. Isso é interessante, só que existem algumas coisas que precisam ser mais detalhadas, né? E nesse material que eu vou apresentar a vocês agora, tem um estudo bem interessante feito no ambiente semiárido, certo? Um estudo bem interessante. Então vejam só, foi uma pesquisa feita em 2016 por Leal, tá certo? E verificou o seguinte: os componentes do ciclo hidrológico e ciclagem de nutrientes na interface atmosfera, planta e solo no semiárido brasileiro. Embora não tenha sido feito um estudo especificamente no sistema agroflorestal, mas os dados desse estudo trazem informações muito importantes, né? Por isso que eu fiz questão de apresentá-lo a vocês. Vejam só, o estudo incluiu a caracterização, quantificação das transferências de água e de nutrientes, tá certo? Entre os compartimentos atmosfera, planta e solo, em dois ambientes. Um ambiente com vegetação típica de caatinga e um ambiente de pastagem, ou seja, uma monocultura. A caatinga foi retirada e foi plantada uma monocultura, né? Então, nós temos os dois extremos, certo? Nós temos os dois extremos. E o sistema agroflorestal estaria aí no meio, né? Estaria aí no meio. Aí vamos lá, vamos analisar. Então, vejam, é um estudo precioso, pois permite comparar uma área de caatinga, com muita diversidade, e uma área de pastagem, geralmente de monocultura. E geralmente capim búfalo, né? Isso tem muita significação para os sistemas agroflorestais, pois ao tentarem reproduzir ou imitar as condições de uma floresta, no caso caatinga, né? Consequentemente, parte das contribuições da outrora vegetação de caatinga, ela serve de exemplo. Então vamos lá ao estudo. Foi realizado, como pode ver aqui, uma pastagem, tá certo? Uma área de pastagem, né? Período seco, período chuvoso, caatinga, período seco, caatinga, período chuvoso, tá certo? E aí, as amostras de água foram coletadas para medir a precipitação, transprecipitação, essa palavra é nova, né, para vocês, escoamento pelos troncos, escoamento superficial e percolação no solo. Ou seja, a água drenando pelo solo, né? A água drenando pelo solo, tá certo? Bem, então vejam que os dados resultaram interceptações de 29% a 22%, transprecipitações de 70% a 76%, escoamento pelos troncos de 1 a 1,1% para os períodos chuvosos de 2012 e 2013, respectivamente. Vamos analisar isso, né? Então, vocês têm aqui uma imagem mostrando precipitação, né? Prestem bem atenção, chuva, né? A chuva, as nuvens de chuva, precipitação, interceptação, transprecipitação e escoamento pelos troncos, né? Escoamento da água pelos troncos. Tudo isso para chegar aqui ao solo, né? Tudo isso aqui para chegar ao solo. Aí vejam só, período chuvoso de 2012, período chuvoso de 2013. Precipitação em 2012, 110 milímetros. Precipitação em 2013, 207 milímetros. Interceptação, 28,9%. Interceptação, 22,4%. Tá certo? E aqui a gente ainda vê, pessoal, o escorrimento pelos troncos, né? 1%, 1,1%. Transprecipitação, aqui nós temos 70,1%, 76,4%. Mas, afinal, o que é transprecipitação, né? Então, transprecipitação, pessoal, é uma lixiviação foliar, ou seja, uma lavagem das folhas, né? Toda vez que chove, as folhas são lavadas,
tá certo? Que ocorre no dossel da árvore, ou seja, na copa das árvores, principalmente na parte de cima, e que acaba carregando até o solo todos os nutrientes depositados sobre as copas e também todos os compostos orgânicos produzidos pelas plantas e micro-organismos que vivem sobre as folhas. Entre estes está o nitrogênio. Veja, as folhas elas também têm um microbioma, certo? Tem fungos, tem bactérias, tem líquens, tem algas, tem uma série de bichinhos aqui que estão vivendo, né? Produzindo nutrientes, consumindo nutrientes, ajudando a planta, prejudicando a planta, bactérias, fungos, existe todo esse mundo aí, tá certo? Então, o que é a transprecipitação é quando a chuva vem e lava a gota da chuva, né? Vem e lava essa folha, tá certo? Lava, lixivia, né? Carrega os nutrientes que existem nessa folha, tá certo? E, consequentemente, esses nutrientes vão escorrer pelo caule e vão atingir lá o solo, ok? Então, é chamado de transprecipitação, ok? Vamos lá. Verificou que o escoamento superficial foi menor do que 1% da precipitação para ambos os períodos e ambientes de estudo, não havendo diferença entre o escoamento da área com vegetação de caatinga e de pastagem. Olha que coisa boa. A gente sempre sabe que as pastagens elas são mais eficientes em reduzir a erosão do que muitas vezes uma mata, certo? Nesse caso aqui, né, não foi estudo de erosão, mas foi um estudo de infiltração de água, ou de redução, na verdade, de redução do escorrimento da água, e mostrou que a caatinga ela tem um papel tão importante ou igual, né, do que a pastagem, no sentido de fazer com que não ocorra escorrimento dessa água e perda dessa água. Porque a água tem que ser infiltrada, né? A água tem que ser infiltrada, tá certo? E que esse escoamento, outro dado interessante também, né? Por exemplo, se choveu 100 milímetros, esse escorrimento, essa perda de água foi de apenas 1%, ó. Ou seja, de 1 milímetro desses 100 milímetros que ocorreram aqui nesse ambiente de estudo. A percolação, que é a água que penetra no solo, né, que abastece o solo, os poros do solo, e que o excesso dela vai abastecer o lençol freático, tá certo? Foi na área de vegetação de caatinga foi menor que na área de pastagem, apesar de ambas representarem menos de 5% da precipitação. É um dado interessante porque o pessoal sempre me pergunta, né? Me diga uma coisa, de cada chuva que cai, quanto é que penetra no solo? Quanto é que escorre? Quanto é que penetra? A gente já viu aqui, por esse dado, que escorre pelo solo 1%. Né? De 100 milímetros, por exemplo, 1 milímetro foi embora pelo solo, pelo escorrimento. 5% foi que o solo bebeu, né? O solo absorveu, ou seja, 5 milímetros dos 100 milímetros que caíram. Né? Então, já são 5 mais 1, 6, sobram 94. Né? 94 milímetros dos 100 milímetros que caíram foram para onde? Né? Foram para onde? Aí eles vão se perder por evaporação, vai se perder por transpiração, tá certo? Vai se perder de outras formas, né? Mas vamos lá. Observem aqui de novo, olha, período chuvoso 2012, período chuvoso 2013, precipitação 110 milímetros, precipitação 207 milímetros. E aqui, pessoal, vocês vão ver que tem um novo valor que é PE, né? É a precipitação efetiva, realmente, que entrou aqui nesse ambiente de estudo. Na região choveu 110 milímetros, né? Mas no ambiente de estudo foram 79. Aqui foi 207, mas no ambiente de estudo foi 161, ok? E eles comparando aqui, olha, a caatinga e a pastagem, né? A caatinga e a pastagem, tá certo? Então, veja, escorrimento superficial 0,09, 0,08, escorrimento superficial 0,01, 0,09, né? E aqui, aí sim, tem as diferenças, a percolação, né? A água que penetrou no solo efetivamente. 1,46 na caatinga e 4,65 na área de pastagem. 0,83 na caatinga, 3,8 na área de pastagem. Tá certo? Então, assim, quando você consegue unir a caatinga com a pastagem, você faz um raleamento ou um enriquecimento da caatinga, por exemplo, com capins, com capim-bufo, com capim-gramão, outros capins, você vai aumentar essa eficiência da caatinga. Ou então, se você cria um sistema agroflorestal, né?
a partir do zero, você tem que ter ali uma graminha forrando esse sistema agroflorestal para aumentar essa entrada de água no ambiente. O conteúdo iônico total da água de chuva sugeriu uma forte contribuição marinha. Quer dizer, os sais, né? Os sais, os elementos contidos na água da chuva sugeriram uma forte contribuição marinha, ou seja, a chuva vinda do oceano, né? Chuva vinda do oceano. Na transprecipitação foi observado o empobrecimento para cálcio, magnésio, enxofre, hidrogênio e enriquecimento para sódio e cloro, representando aí a água marinha, né, a influência marinha. O conteúdo iônico, pessoal, é o resultado da coleta da água da chuva, né, e da água do escorrimento pelas folhas, ramos e troncos. Né? Então, foram coletados esse material para analisar até que ponto está perdendo nutriente as folhas, os ramos, ou a própria água da chuva, como é que ela está se comportando. E a água é formada principalmente de hidrogênio e oxigênio, né? Mas muitas vezes ela vem com esses elementos a mais. Agora, muitas vezes essa água é enriquecida, né, com substância oriunda da poluição, das poeiras presentes nas folhas dos ramos, dos produtos advindos dos micro-organismos, e essa espécie de suco é dado o nome de conteúdo iônico, contendo elementos com carga negativa ou positivas. Então, vocês vejam aqui, 2012, essa água colhida das folhas, dos ramos, da própria chuva, maior teor de cloro e maior teor de sódio. Né? 2013, também, de novo, maior teor de cloro e maior teor de sódio. Se tivesse havido uma diferença aqui de um ano para outro, aí sim a gente ia verificar que não estava havendo a contribuição oceânica. Né? E nesse gráfico aqui também está mostrando, né, principalmente cloro, tá certo? Principalmente cloro, né? E principalmente o sódio, tá certo? Principalmente o sódio, né? Nas análises que foram feitas aqui 2012, 2013, tá certo? E aqui apenas uma análise feita em 2013. E Leal concluiu que foi possível inferir que as mudanças no uso e ocupação do solo podem alterar a produtividade do ecossistema, ao perturbar os mecanismos de conservação dos nutrientes pela copa das plantas, e os resultados foram importantes para a compreensão da partição da precipitação, ou seja, a chuva foi dividida, né? Chuva mesmo, chuva coletada a partir das folhas das plantas e chuva coletada a partir do escorrimento no caule das plantas e a chuva coletada escorrendo superficialmente no solo. A chuva foi dividida dessa forma, né? Então, ela foi dividida pela vegetação dessa forma, bem como a influência do tipo de cobertura nos componentes hidrológicos do solo e na ciclagem de nutrientes. Né? Em um dos primeiros experimentos então os resultados foram esses. Em um dos primeiros experimentos feitos com sistemas agroflorestais no semiárido, Drummond, em 2004, e outros autores, registraram um sistema silvopastoril com algaroba e capim-búfalo, foi um dos primeiros, né, implantados, criados no semiárido, artificiais. Os resultados da avaliação mostraram que o sombreamento proporcionado pelas árvores melhorou as condições microclimáticas sob a pastagem, amenizando em média 1,5 graus a temperatura do ar, em torno de 2,7 graus a temperatura das folhas do capim-búfalo, contribuindo para conservar melhor a umidade do solo e também da planta. Tá certo? Então, pessoal, até a próxima aula.